Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje, que vai estar saindo um pouco mais tarde do que o habitual, talvez aí por volta de 10h30 ou até 11 horas da noite, então você que é madrugador vai gostar. Vou falar sobre a ascensão dos vampiros. Por quê, né? O que aconteceu para que os vampiros ficassem tão poderosos nos dias de hoje. Então é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Então você que é novo no canal, não é inscrito ainda, já se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo com seu amigo ou sua amiga que gosta desse assunto. Que agora eu vou esclarecer muita dúvida que vocês têm sobre os Irmãos da Noite, tá? E ajuda o canal a bater os 5.000 inscritos, porque é de graça, só você clicar no botão. E se quiser virar membro, também, né, ajuda aqui, vai ajudar na frequência de vídeos, na criação de novos conteúdos. Dá uma moral aí pra mim, porque é só R$ 8 por mês, você não vai virar mendigo por isso, tá? Agora, sem mais jabá e sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Pois é, pessoal, muita gente me pergunta, eu recebo muita mensagem no Instagram, no WhatsApp, aqui nos comentários mesmo, aqui no YouTube, pessoal querendo saber por quê, o que é que aconteceu, né? Como eu já fiz alguns vídeos falando sobre a ascensão dos vampiros, por que que os vampiros, dentre os seres sobrenaturais, são dos mais poderosos hoje em dia, e isso tem uma explicação. É uma explicação, não é muito complexa não, tá? Não vai quebrar muita cabeça. Primeira coisa, selecionaram a raça, selecionaram a espécie, isso mesmo. Como assim, narrador? Selecionar a raça? Você está inventando isso de onde? Calma, guerreiro, vou explicar. Antigamente, na Idade das Trevas, vulgo Idade das Trevas, os vampiros eles transformavam pessoas meio que aleatoriamente, tá? Não tinha tantas regras com relação a isso. Então tinha muita gente que desaparecia, famílias inteiras que morriam, e no meio dessa lambança, pessoas eram transformadas por várias coisas, tá? Às vezes porque o vampiro achava você bonito, isso acontecia, tá? Ou porque você tinha um talento especial, era um artista, um músico, um ator, alguém que despertava no vampiro, ou naquele clã específico, o sentimento de nostalgia, aquele sentimento de pureza que geralmente os artistas têm. E por essa razão, às vezes muitos eram transformados, e muitos artistas no meio vampírico foram transformados nessa época, tá? Lá na Idade das Trevas. Outra razão, né? Reencarnação, isso mesmo. Muitas pessoas reencarnavam que já tinham sido vampiros em outras vidas, que reencarnavam, que eram os meio-sangue, tinham essa alma diferenciada, esses traços diferenciados, rapidamente eram agregados também. Então muita gente na era vitoriana, na Idade das Trevas, bem no começo mesmo, antes aí na época de Renascimento e tudo mais, eram transformadas também por causa desse motivo, porque eram meio sangues e já tinham características da espécie, só faltava mesmo a transformação física, tá? E o outro motivo, também um dos últimos motivos, é porque a pessoa tinha alguma coisa, algum conhecimento, alguma influência muito forte que poderia agregar valor na espécie, valor àquela raça, tá? Ou seja, um político muito influente, ou um nobre daquela época também, um senhor feudal, por exemplo, ou a pessoa tinha muito conhecimento sobre coisas, tecnologias, por assim dizer, que eram muito complexas para que aqueles seres entendessem. Então, muitos cientistas, pesquisadores, alquimistas foram transformados em vampiros por isso, tá? E o que é que aconteceu depois que veio à tona, que veio a queda do vampirismo, tá? Quando a Idade das Trevas terminou, no final do século XIX, antes do tratado ser assinado, a espécie estava toda bagunçada. Tinha muita gente que tinha se transformado mesmo, meio que assim, aleatoriamente mesmo, sem se encaixar nessas características que eu citei agora. Então, o que é que os anciões fizeram, né? Só reforçando para quem não assistiu o vídeo chamado A Queda do Vampirismo aqui no canal, recomendo que você assista para entender também isso melhor. Eles se reuniram, todas as casas do mundo se reuniram, vamos dizer assim, todas as famílias, vai, para ficar mais fácil. Todas as famílias se juntaram e entraram num acordo entre si que
não era mais vantajoso transformar pessoas, a espécie estava enfraquecendo por causa disso. Quanto mais distante do sangue do original, mais fraco o vampiro é, tá? Então, se fosse continuar do jeito que estava, hoje em dia, por exemplo, os vampiros que modernos, se é que a gente poderia dizer, seriam muito fracos, seriam quase como humanos, tá? Só teriam algumas habilidades, nada demais. Então, vendo isso, já pensando nessa situação, os anciões muito sabiamente proibiram as transformações, tá? Conversaram com todas as casas e chegaram na conclusão que o sangue estava se perdendo, a linhagem não estava mais tão pura quanto antes. Porque eu lembro a vocês que os antediluvianos foram transformados por Caim. Eles são praticamente os originais. Depois, é claro, do original, do primordial, que é o próprio Caim. Então, quanto mais distante, né, estavam sendo transformados, cada vez que uma pessoa era transformada, ela estava ficando mais fraca, o vampiro estava vindo mais fraco e praticamente com várias fraquezas, né, coisa que para a espécie não é interessante. Então, depois que foi proibido, antes mesmo do tratado, foi feita uma espécie de chacina, tá? É uma espécie aí de limpeza, coloca muitas aspas nisso daí, onde todos esses vampiros que foram transformados, vampiros aí de quarta, quinta geração, foram eliminados, tá? Simplesmente mataram todos eles. E só ficou vampiros que tinham sido transformados na época da Idade das Trevas, ou então até mais velhos, tá? Vampiros aí com mais de 100, 150, 200 anos. Então, por isso, né, uma das razões pelas quais a espécie se fortaleceu, porque só os mais fortes ficaram, tá? Só os mais antigos, na verdade. E depois que isso foi feito, que foi feita essa limpeza, aí sim, em 1910, foi assinado o tratado. E depois desse tratado assinado, que eu também já fiz um vídeo só sobre isso aqui no canal, pesquisa aqui o Tratado de 1910, o Tratado dos Vampiros, na verdade, que eu fiz um vídeo falando sobre isso, onde eu explico, né, dentre esses motivos, por que esse tratado foi assinado. Depois que isso aconteceu, que foi assinado o tratado oficialmente nesse ano, nunca mais ninguém foi transformado. Inclusive, a última pessoa que foi transformada antes desse ano, foi em 1908 por aí, foi transformada por um ancião, ou seja, ela já vem com sangue puro, muito próximo do original, tá? Então ela não é fraca. Eu digo ela porque foi uma mulher, tá? Enfim, explicando tudo isso, esse é um dos motivos da espécie estar fisicamente mais forte. Agora vamos aos aspectos políticos e aspectos financeiros também. Como vocês bem sabem, você que é inscrito nesse canal, que já é graduado aqui, sabe que vampiros têm influência política. Eu sempre digo isso aqui no canal, tá? Nenhum ser sobrenatural é bobo. Eles têm sim influências políticas, influências aí em vários meios, mercado negro, tudo isso. Então, o que é que aconteceu? Todas as casas têm sim seus representantes no nosso querido Congresso. Todos os vampiros têm um representante lá. Botem na cabeça, tá? Você vê aquele pessoal de paletó roubando seu dinheiro, tá? Além de roubar o seu dinheiro, alguns deles trabalham com interesses dos senhores da noite. Isso mesmo. Tem gente lá que está atuando no nosso Congresso, que está lá só como bode expiatório, só de enfeite, para poder ter um representante do meio sobrenatural lá dentro, tá? Dos vampiros, no caso. Então, com essas ligações políticas, eles expandiram seus domínios pelo mundo inteiro. Falando aqui do nosso Brasil, hoje, para fazer uma média para vocês entenderem, mais de 70, 80% do nosso país é dominado por vampiros, tá? Quando eu falo isso, eu não estou exagerando, estou até sendo bem brando, para ninguém dizer que eu estou aqui sendo apocalíptico. Mas isso é um fato. Rádios, TVs, sites, grupos de internet, tudo está dominado por eles. Não é à toa que você vê hoje em dia tanta gente sendo assediada, obsediada por vampiros aqui no WhatsApp, Facebook, Instagram, porque eles estão em toda parte. Isso é um fato, eles estão em toda parte. Por isso que fica o meu alerta para você tomar cuidado com o que é que você está falando na internet, porque se você desconfiar que pode ser um ali querendo te sugar, querendo, enfim, se alimentar de você, bloqueia, tá? O pessoal me pergunta, narrador, como é que eu me protejo? Meu amigo, bloqueie. Tem um botão aí no seu Facebook escrito bloquear. No seu WhatsApp também, bloqueia, pô. É simples, não é complicado, tá?
A menos que você queira, que você esteja seduzido e queira continuar conversando, aí já é por sua conta e risco. Mas continuando o raciocínio deste vídeo, então os vampiros têm os seus domínios expandidos, muito expandidos, com criação de gado, cabeça de gado, no meio musical, muito artista aí que você gosta é diretamente patrocinado pelos anciões, você não sabe. Fazendas, como eu já falei, comércios, lojas, enfim, empreendimentos aos montes, eles são donos de quase tudo, tá? E muitas lojas que a gente conhece tem sim o seu amiguinho vampiro por trás que tá ali mexendo os pauzinhos ali pelos interesses dos clãs, tá? Isso não é brincadeira, pessoal, isso é sério, tá? O meio sobrenatural ele tá infiltrado em todo canto. Por isso que tanta gente fala sobre isso hoje em dia. Na internet eu não preciso nem dizer, né? Eles dominaram tudo. Eu acho que é uma das únicas raças, nos únicos seres sobrenaturais que tem conhecimento específico desse meio. Tanto que tem grupos especializados só em ficar na internet recrutando pessoas, como eu já falei aqui, recrutando para levar essas pessoas para o abate, tanto físico quanto para comercializar seus órgãos no mercado negro. Ah, narrador, isso você está inventando. Estou inventando? Pesquisa quantas pessoas desaparecem no Brasil, só no Brasil, que tem seus órgãos removidos. Para onde é que vai isso daí? Você acha que vai para onde? Ah, mas tem ritual satânico. Sim, tem os satanistas. Mas e o resto? Vai para onde? Então, começa a abrir a cabeça e pensar, tá? Começa a entender que o mundo que você conhece não tem nada a ver com a realidade. Nós vivemos diretamente dentro de uma jaula. Os seres humanos vivem numa jaula. E lá fora estão os verdadeiros tubarões, tá? Enfim, sei que esse vídeo é polêmico, vai explodir sua cabeça, mas calma, tá? Prometo que eu não vou ser muito complicado. Enfim, entendendo isso, vamos fazer a recapitulação. Limpeza, né? Extermínio dos mais fracos, na raça para fortalecer o sangue, domínio político, financeiro e domínio das redes, das massas. Ou seja, tudo isso junto transformou os vampiros em literalmente senhores do mundo hoje em dia. Então, se você pensar, narrador, qual o ser sobrenatural mais perigoso atualmente? Vampiros. Mas não porque são seres sobrenaturais, mas por causa do poder financeiro e influência que eles têm, tá? Então, se você aí, caçador de Pokémon, caçador de Joaninha, acha que vai conseguir, eu vou matar eles. Não, não vai, cara. Você não vai conseguir. O máximo que você vai fazer é chamar a atenção deles, tá? Ser capturado e morto. É o que acontece. Eu sempre digo isso aqui no canal. Quem se mete aí atrás deles não tem final feliz. É porque a galera não entende, não bota isso na cabeça. Então aprenda, entenda que não dá pra você, não adianta. Não tem caçador no mundo que vá peitar vampiros hoje em dia. Não tem, cara, não tem. Você não é um templário, você não é iluminado, você não tem poderes, não adianta, esquece, tá? Ah, mas e os apóstolos na época de Cristo? Cara, era uma outra situação. E os apóstolos não tinham poderes sobrenaturais, ninguém tinha poderes sobrenaturais ali. Tudo o que eles faziam, né, inclusive o próprio Cristo também, era por permissão direta do próprio Deus, ele que dava ali as habilidades na hora. Não era o cara que tinha poderes. Coisa que não acontece mais. Você vê apóstolo lá onde hoje em dia? Me diz aí quem fez o milagre hoje em dia. Não existe mais. A humanidade está corrompida. Nessa época, Deus se comunicava com o ser humano. Hoje isso não acontece mais, cara. Não adianta. Você vai numa igreja hoje em dia, tudo que você encontra lá, você encontra tudo, menos Deus. A presença de Deus não existe ali. Porque é um ambiente corrupto, enfim. Não vou me aprofundar muito nisso, porque o vídeo não é esse o objetivo do vídeo, tá? Mas sim para vocês entenderem o porquê isso aconteceu, quais foram os fatores que de fato fizeram esses seres ficarem tão fortes, tá? Não só fisicamente, quanto financeiramente e politicamente. Então você aí que está sendo atacado, que está sonhando com vampiros, que tem sonho de se transformar, recomendo que você repense se é isso que você quer, porque geralmente o caminho para isso é a morte, tá? Eu não estou exagerando, estou sendo bem sincero e honesto com vocês. Enfim, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se explodiu sua cabeça. Sei que eu tô andando sumido, né? Mas eu prometo que sempre vou estar trazendo algum conteúdo aqui no canal, mesmo que não seja todos os dias, mas pelo menos 3, 4 vídeos por semana eu vou estar postando, tá? As corridas aqui pra mim estão muito grandes.
Deixe o seu like, compartilha, comenta. Se não é inscrito ainda, verifica a inscrição, porque o YouTube está desinscrevendo algumas pessoas. Mais essa maravilha. E lembre-se, o sobrenatural é para todos, mas nem todos são para o sobrenatural. Reflitam sobre isso. É com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês por hoje. É um grande prazer sempre estar aqui com vocês e até breve, meus pequenos.